Você já abriu a Bíblia, leu um capítulo inteiro, e mesmo assim sentiu que algo faltava? As palavras estavam ali, mas a voz de Deus parecia distante. A verdade é que a Bíblia não foi feita apenas para ser lida, ela foi feita para ser ouvida. Existe um discernimento que não vem da mente, nem da teologia, nem da repetição. Vem do Espírito. E quando você aprende a escutar essa voz enquanto estuda a palavra, a Bíblia deixa de ser um livro e se torna uma conversa viva entre você e Deus. Você já se perguntou por que não consegue ouvir Deus falando através das páginas sagradas? O problema pode não estar na palavra, mas na forma como você se aproxima dela. Quantos de nós abrimos as Escrituras Sagradas dia após dia, lemos versículo após versículo, mas saímos com o coração vazio, sem ouvir aquela voz que transforma, que consola, que direciona? Quantos já sentiram que estão apenas passando os olhos pelas palavras, sem experimentar o toque divino que deveria vir do estudo da palavra? Há uma diferença imensa entre ler a Bíblia e ouvir Deus falar através dela. Charles Spurgeon, aquele príncipe dos pregadores, costumava dizer que a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Ele ensinava que cada página das Escrituras é uma carta de amor do Pai Celestial para seus filhos, mas precisamos ter ouvidos preparados para escutar. Quando você abre sua Bíblia pela manhã ou à noite antes de dormir, está apenas cumprindo um ritual religioso ou verdadeiramente esperando que o Espírito Santo fale ao seu coração? Esta é a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos com toda sinceridade. Spurgeon pregava com veemência que, sem o Espírito Santo, a Bíblia se torna apenas literatura antiga, mas com ele, cada palavra ganha vida e poder transformador. O discernimento celestial é esse dom precioso que nos permite distinguir entre nossa própria voz, a voz do mundo, a voz do inimigo e a voz genuína de Deus. Quando o Senhor fala, há paz, há confirmação no Espírito, há alinhamento com toda a revelação já dada nas Escrituras. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus afirma com clareza: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Perceba que ouvir a voz do Senhor é marca característica de quem pertence a Ele. Mas como desenvolver esse ouvido espiritual? Como sair da superficialidade e entrar na profundidade da revelação divina? A resposta começa com humildade. Precisamos reconhecer que sem a iluminação do Espírito Santo, somos incapazes de compreender as verdades espirituais. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando nos aproximamos das Escrituras com arrogância intelectual, achando que nossa capacidade mental é suficiente, fechamos a porta para a revelação. Spurgeon sempre enfatizava que precisamos vir às Escrituras como crianças famintas, não como críticos arrogantes. O orgulho fecha o coração, a humildade o abre. Há também a questão da preparação do coração. Você não pode esperar ouvir a voz de Deus se seu coração está cheio de pecado não confessado, de amargura, de rancor. Davi sabia disso quando escreveu no Salmo 66, versículo 18: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A santidade não é opcional para quem deseja ter comunhão íntima com Deus através da sua palavra. Muitos se perguntam por que suas orações parecem não ser ouvidas, por que a leitura bíblica parece seca e sem vida. A resposta frequentemente está na condição do coração. Precisamos vir diante de Deus com sinceridade, confessando nossos pecados, renunciando àquilo que sabemos que desagrada ao Senhor. Só então nossos ouvidos espirituais ficam desobstruídos. Outro aspecto fundamental é a persistência. Não podemos desistir depois de alguns dias de leitura sem sentir nada especial. O discernimento celestial se desenvolve com o tempo, com a prática constante, com a disciplina de buscar a Deus diariamente. É como aprender a reconhecer a voz de alguém que você ama. Quanto mais tempo passa com essa pessoa, mais facilmente identifica sua voz, mesmo em meio à multidão. Hebreus capítulo 5, versículo 14, nos ensina que
O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Veja que é pela prática constante que desenvolvemos essa capacidade de discernimento. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que o Senhor tem preparado para transformar sua vida espiritual. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, preparamos um recurso para você, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. É um recurso que tem ajudado milhares de pessoas a reavivar sua vida devocional. Quando falamos em ouvir a voz de Deus através da Bíblia, não estamos falando de experiências místicas reservadas apenas para super-santos ou líderes espirituais. Estamos falando de algo que está disponível para todo filho de Deus que se dispõe a buscar com sinceridade. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele deseja falar com você tanto quanto desejou falar com os grandes homens e mulheres de fé ao longo da história. Mas há um inimigo trabalhando ativamente para impedir que você ouça a voz de Deus. Satanás sabe que se você realmente começar a discernir a voz do Senhor através das Escrituras, sua vida será transformada de tal maneira que você se tornará uma ameaça ao reino das trevas. Por isso ele usa todas as estratégias possíveis para distrair você durante seu tempo de leitura bíblica. Quantas vezes você começou a ler a Bíblia e de repente lembrou de 1000 coisas que precisa fazer? Quantas vezes o telefone tocou bem na hora que você estava tendo um momento especial com Deus? Quantas vezes o cansaço inexplicável tomou conta de você exatamente quando abriu as Escrituras? Essas não são coincidências. É guerra espiritual. Pedro nos alerta em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está atento, esperando o momento em que você vai buscar a Deus para criar obstáculos. Mas não podemos permitir que ele vença. Precisamos ser determinados, disciplinados, decididos a ouvir o que Deus tem para nos dizer. Há também aqueles que confundem a voz de Deus com seus próprios desejos. Isso é perigoso e pode levar a decisões equivocadas. O verdadeiro discernimento celestial nos capacita a distinguir entre o que queremos ouvir e o que Deus realmente está dizendo. Às vezes, o Senhor nos fala coisas difíceis, que confrontam nossos planos, que exigem mudanças dolorosas. Jeremias experimentou isso quando Deus o chamou para profetizar julgamento sobre sua própria nação. Não era uma mensagem agradável, não era o que ele naturalmente desejaria proclamar, mas era a palavra de Deus. No capítulo 23, versículo 28, o Senhor declara: o profeta que tem um sonho, que conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Precisamos ser honestos o suficiente para reconhecer quando estamos tentando usar a Bíblia para justificar aquilo que já decidimos fazer, em vez de permitir que ela transforme nossas decisões. O discernimento verdadeiro vem quando estamos dispostos a obedecer, mesmo que a palavra seja contrária aos nossos planos. A Bíblia não é um livro comum que você pode ler de qualquer maneira e extrair seu verdadeiro significado. Ela é viva e eficaz, como nos diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Perceba a profundidade dessa afirmação. A palavra não apenas informa, ela transforma, ela penetra nas camadas mais profundas do nosso ser. Quando você se aproxima das Escrituras apenas buscando informação, você perde o essencial. Deus não nos deu sua palavra apenas para encher nossa mente de conhecimento teológico, mas para moldar nosso caráter, para transformar nosso coração, para nos conformar à imagem de Cristo. O discernimento celestial começa quando compreendemos que cada versículo foi inspirado pelo Espírito Santo com um propósito específico para a nossa vida.
Muitos cristãos hoje vivem uma experiência frustrante com a leitura bíblica porque a tratam como um dever religioso, uma obrigação a ser cumprida. Marcam no calendário que leram os capítulos do dia, mas seus corações permanecem intocados. É como comer sem mastigar, engolir sem saborear. Você até pode dizer que se alimentou, mas não obteve nutrição real. O salmista tinha uma perspectiva completamente diferente. No Salmo 119, versículo 97, ele exclama: "Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia." Veja que ele não apenas lia, ele meditava. Não era uma tarefa que ele queria riscar da lista. Era um deleite, uma paixão, algo que ocupava seus pensamentos ao longo do dia inteiro. Meditar na palavra é muito diferente de simplesmente lê-la. Meditar significa ruminar, considerar profundamente, permitir que o Espírito Santo conecte aquela verdade com sua realidade atual. É fazer perguntas ao texto. O que Deus está me mostrando aqui? Como isso se aplica à minha vida hoje? O que preciso mudar em resposta a essa revelação? Quando você aprende a meditar nas Escrituras, elas começam a falar de maneiras que você nunca imaginou. Um versículo que você já leu dezenas de vezes, de repente, ganha um significado novo, uma aplicação pessoal que toca exatamente na situação que você está vivendo. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo usando a palavra para guiar, consolar e corrigir você. Mas há um problema que aflige muitos que desejam ouvir a voz de Deus: a pressa. Vivemos em uma época de velocidade, de informações rápidas, de respostas instantâneas. Queremos abrir a Bíblia, ler rapidamente alguns versículos e seguir com o nosso dia. Essa mentalidade é incompatível com o discernimento celestial. Deus não fala para quem está com pressa. Pense em Elias no Monte Horebe, registrado em 1 Reis, capítulo 19. Quando o profeta estava fugindo, desencorajado, Deus não falou no vento forte que fendia os montes, nem no terremoto, nem no fogo. A voz de Deus veio em um silvo suave, uma voz mansa e delicada. Para ouvir esse tipo de voz, Elias precisou estar quieto, atento, sensível. Da mesma forma, quando nos aproximamos da palavra, precisamos desacelerar. Precisamos criar espaço em nossa agenda, silenciar as distrações, aquietar nosso coração. Não é sobre a quantidade de capítulos que você lê, mas sobre a qualidade do seu encontro com Deus através daquelas palavras. Melhor ler um único versículo com profundidade do que vários capítulos com superficialidade. Outro aspecto crucial do discernimento celestial é a dependência do Espírito Santo. Jesus prometeu em João capítulo 16, versículo 13: "Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Perceba que é o Espírito quem nos guia. Sem ele, podemos ter diplomas em teologia, memorizar a Bíblia inteira, mas ainda assim, não compreender o que Deus está realmente dizendo. Por isso, antes de abrir sua Bíblia, você precisa orar. Não uma oração mecânica, mas um clamor genuíno pedindo que o Espírito Santo abra seus olhos espirituais. Peça como Davi pediu no Salmo 119, versículo 18: "Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei." Reconheça sua total dependência da iluminação divina. Há mistérios nas Escrituras que nossa mente natural jamais poderá desvendar. Há profundidades que apenas o Espírito pode revelar. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11: "Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus." Isso significa que você pode estudar teologia nas melhores instituições do mundo e ainda assim perder o essencial se não tiver essa comunhão íntima com o Espírito Santo. O conhecimento acadêmico tem seu valor, mas ele sozinho não produz discernimento espiritual. É o Espírito quem torna a palavra viva em nosso coração. Também precisamos estar atentos ao contexto. Muitos erros e heresias surgiram porque pessoas pegaram versículos isolados e construíram doutrinas inteiras sem considerar o contexto bíblico mais amplo. O discernimento celestial nos capacita a interpretar a Escritura com Escritura
permitindo que a própria Bíblia seja seu melhor intérprete. Quando você encontra um versículo que parece contradizer outro, em vez de ficar confuso ou escolher o que mais lhe agrada, busque entender o contexto histórico, cultural e literário. Ore pedindo sabedoria. Compare com outras passagens que tratam do mesmo tema. Deus jamais se contradiz, e quando sua palavra parece contraditória, geralmente é nossa compreensão limitada que precisa ser expandida. Além disso, o discernimento celestial se desenvolve em comunidade. Deus não nos chamou para viver nossa fé isoladamente. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos exorta: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Quando compartilhamos nossas descobertas nas Escrituras com outros cristãos maduros, eles podem nos ajudar a confirmar se realmente estamos ouvindo de Deus ou se estamos nos desviando. A proteção na multidão de conselheiros, como nos ensina Provérbios, não significa que devemos aceitar cegamente tudo o que outros dizem, mas que devemos ter humildade suficiente para ouvir, considerar e testar nossa compreensão à luz da sabedoria coletiva do corpo de Cristo. A experiência de ouvir a voz de Deus através da Bíblia é marcada por frutos específicos que podemos identificar. Quando realmente estamos discernindo a voz celestial e não simplesmente seguindo nossas próprias inclinações, há resultados concretos que aparecem em nossa vida. O primeiro e mais evidente é a transformação do caráter. Você não pode ouvir genuinamente de Deus e permanecer o mesmo. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25 nos adverte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, pois se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Perceba a clareza dessa instrução. Não basta ouvir, é preciso fazer. Não basta estudar, é preciso obedecer. O verdadeiro discernimento da voz de Deus sempre resulta em obediência transformadora. Quando você identifica que Deus está lhe mostrando algo através de sua palavra, a resposta apropriada é a submissão imediata, não a negociação ou o adiamento. Muitos querem ouvir de Deus, mas apenas quando Ele confirma o que eles já decidiram fazer. Querem uma palavra de bênção, de prosperidade, de vitória, mas fogem quando a palavra confronta seus pecados, seus hábitos destrutivos, suas escolhas egoístas. Esse tipo de atitude bloqueia completamente o discernimento celestial. Você não pode escolher quais partes da palavra vai obedecer e quais vai ignorar. Deus procura corações totalmente rendidos, dispostos a seguir para onde quer que Ele conduza. Isaías capítulo 66, versículo 2 declara: mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Veja que característica marca aqueles que recebem a atenção especial de Deus. Eles tremem diante da palavra. A reverência, a temor santo, a disposição de mudar completamente quando a Escritura aponta uma direção. Outro fruto do genuíno discernimento celestial é a paz interior. Quando Deus fala através de sua palavra, mesmo que a mensagem seja de correção ou desafio, há uma paz profunda que acompanha. Filipenses capítulo 4, versículo 7, fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz é sobrenatural, não depende de circunstâncias externas. Você pode estar atravessando a maior tempestade da sua vida, mas se o Espírito Santo lhe revelou algo através das Escrituras, há uma certeza inabalável no seu coração. Você sabe que Deus falou, você sabe o que precisa fazer, e essa certeza traz paz mesmo em meio ao caos. Por outro lado, quando estamos seguindo nossa própria voz disfarçada de orientação divina, há inquietação, há dúvidas persistentes, há falta de firmeza. O discernimento celestial também produz amor crescente por Deus e pelas pessoas. Quanto mais você ouve a voz do Senhor através da Bíblia, mais você o conhece. E conhecer a Deus é amá-lo.
1 João capítulo 4, versículo 19 nos ensina: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cada encontro genuíno com Deus através de sua palavra revela mais do seu amor por nós, e isso acende um amor correspondente em nosso coração. E esse amor não fica restrito apenas à nossa relação com Deus. Ele transborda para as pessoas ao nosso redor. Jesus foi claro ao afirmar que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, e o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Se você afirma que está ouvindo de Deus, mas seu coração está cada vez mais duro, crítico e indiferente às necessidades dos outros, algo está muito errado. Há também a questão da coerência com toda a revelação bíblica. O Espírito Santo jamais vai lhe revelar algo que contradiga o que ele já revelou nas Escrituras. Deus não muda sua mente sobre princípios morais e espirituais que ele claramente estabeleceu em sua palavra. Malaquias, capítulo 3, versículo 6 afirma: porque eu, o Senhor, não mudo. Se alguém diz que Deus lhe falou para fazer algo que contradiz claramente os ensinamentos bíblicos, essa pessoa está enganada. Pode ser sua própria voz, pode ser o inimigo, mas não é Deus. O discernimento celestial nos protege desses enganos porque conhecemos o caráter de Deus revelado consistentemente através de toda a Escritura. Por exemplo, se alguém afirma que Deus mandou abandonar o cônjuge para se casar com outra pessoa, isso contradiz frontalmente o que Jesus ensinou sobre o casamento. Se alguém diz que recebeu revelação para se vingar de um inimigo, isso vai contra todo o ensinamento do Novo Testamento sobre perdão e amor aos inimigos. O verdadeiro discernimento nos ajuda a identificar e rejeitar essas falsas revelações. Além disso, quando Deus fala através de sua palavra, há sempre um chamado à santidade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 declara: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja que um dos propósitos centrais da palavra é nos corrigir e nos instruir em justiça. Se sua leitura bíblica nunca lhe incomoda, nunca aponta áreas que precisam mudar, nunca confronta padrões de pensamento ou comportamento pecaminosos, você não está realmente ouvindo a voz de Deus. Você está apenas passando os olhos pelas palavras. A verdadeira palavra de Deus é como uma espada afiada que corta, que penetra, que expõe o que está oculto. Isso não significa que toda experiência com a Bíblia deve ser dolorosa. Há momentos maravilhosos de consolo, de encorajamento, de promessas que fortalecem nossa fé. Mas uma dieta espiritual equilibrada inclui tanto o mel das promessas quanto o remédio amargo da correção. Precisamos de ambos para crescer em maturidade espiritual. O discernimento celestial também nos capacita a aplicar a palavra corretamente às situações específicas que enfrentamos. A Bíblia não é um livro de respostas prontas para cada decisão moderna que precisamos tomar. Não há versículos sobre qual curso universitário escolher ou com quem casar, mas há princípios eternos que, quando compreendidos e aplicados com sabedoria, iluminam nosso caminho em todas as decisões. É aqui que muitos tropeçam. Querem que Deus lhes dê instruções detalhadas passo a passo, como um manual de instruções. Mas Deus frequentemente nos dá princípios e espera que desenvolvamos sabedoria para aplicá-los. Provérbios capítulo 4, versículo 7, nos exorta: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Quando você medita nas Escrituras regularmente, quando busca a Deus com sinceridade, quando permite que o Espírito Santo ensine você, desenvolve-se uma sabedoria espiritual. Você começa a pensar como Deus pensa, a valorizar o que Ele valoriza, a ver as situações da perspectiva celestial. Essa transformação da mente é essencial para discernir sua voz. Precisamos falar sobre os obstáculos que impedem o discernimento celestial, porque conhecer o inimigo é metade da vitória. Um dos maiores obstáculos é a tradição religiosa vazia. Jesus confrontou duramente os fariseus exatamente por isso. Eles conheciam as Escrituras de cor, podiam citar versículos interminavelmente, mas seus corações estavam longe de Deus. Em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, Jesus declara:
Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Que advertência poderosa! É possível estar imerso na religião e completamente distante da comunhão genuína com Deus. Muitos hoje repetem esse padrão. Vão à igreja fielmente, leem a Bíblia por hábito, participam de todas as atividades religiosas, mas nunca experimentam o encontro transformador com o Deus vivo através de sua palavra. Seguem tradições, cumprem rituais, mas seus corações permanecem frios e seus ouvidos espirituais fechados. Essa é uma das formas mais trágicas de cegueira espiritual. Outro obstáculo significativo é o amor ao pecado. Você não pode ter intimidade com Deus enquanto abraça conscientemente aquilo que Ele abomina. Não pode esperar ouvir sua voz clara enquanto persiste em práticas que entristecem o Espírito Santo. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 explica: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado cria uma barreira entre você e Deus, não porque Deus se afasta, mas porque você se afasta. Sua consciência fica pesada, seu coração se endurece, seus ouvidos espirituais se fecham. Pode até continuar lendo a Bíblia, mas as palavras não penetram, não transformam, não trazem vida. Tornam-se apenas letras em uma página. A solução é sempre o arrependimento genuíno, não um arrependimento superficial que apenas sente pena de ter sido pego, mas um arrependimento profundo que odeia o pecado e se volta completamente para Deus. Quando você confessa seus pecados com sinceridade e os abandona, a comunhão é restaurada. Os ouvidos espirituais se abrem novamente, a voz de Deus volta a ser clara. Há também o obstáculo da autossuficiência. Quando achamos que temos todas as respostas, que nossa teologia está perfeitamente alinhada e não precisamos aprender mais nada, fechamos a porta para novas revelações. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7 nos instrui: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A autossuficiência é uma forma sutil de orgulho. Ela nos impede de buscar a Deus com a humildade de quem reconhece sua necessidade desesperada de sabedoria divina. Quando nos aproximamos das Escrituras, achando que já sabemos tudo, o Espírito Santo não pode nos ensinar. Precisamos vir sempre como aprendizes famintos, não como mestres arrogantes. Outro inimigo do discernimento é a preguiça espiritual. Queremos bênçãos instantâneas, revelações rápidas, crescimento sem esforço. Mas o desenvolvimento do discernimento celestial requer disciplina, dedicação, persistência. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12 nos exorta: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Veja que a negligência é apresentada como oposta à fé e à paciência. Quando somos preguiçosos em nossa vida espiritual, quando não investimos tempo de qualidade no estudo e meditação da palavra, não podemos esperar desenvolver discernimento maduro. É como querer músculos fortes sem nunca se exercitar ou conhecimento profundo sem nunca estudar. Simplesmente não funciona assim. A distração constante é outro grande desafio da nossa época. Vivemos bombardeados por informações, notificações, entretenimento sem fim. Nossa capacidade de concentração está sendo destruída sistematicamente. E quando nos sentamos para ler a Bíblia, descobrimos que não conseguimos focar por mais de alguns minutos sem a mente vagar para 1000 outros assuntos. Isso exige intencionalidade. Precisamos criar ambientes propícios para ouvir de Deus. Desligar o celular, encontrar um lugar tranquilo, estabelecer um horário específico onde não seremos interrompidos. Pode parecer complicado no início,
mas é absolutamente essencial. Salmo 46, versículo 10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude não é opcional para quem deseja ter intimidade com Deus. Há ainda o perigo da interpretação isolada. Alguns pegam a Bíblia e simplesmente decidem por conta própria o que cada versículo significa, sem considerar o contexto histórico, cultural ou literário, sem buscar orientação de mestres piedosos, sem comparar Escritura com Escritura. Isso leva a interpretações bizarras e perigosas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 nos adverte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Bíblia não foi dada para ser interpretada segundo nossos caprichos pessoais, mas segundo a iluminação do Espírito Santo e dentro da comunidade da fé. Precisamos de humildade para reconhecer que podemos estar errados em nossa compreensão. O medo também pode ser um obstáculo. Algumas pessoas têm medo do que Deus pode lhes pedir se realmente começarem a ouvi-lo. Têm medo de que ele peça sacrifícios que não estão dispostas a fazer, mudanças que não querem implementar. Então mantenha uma distância segura, lendo a Bíblia superficialmente, sem nunca permitir que ela realmente penetre fundo. Mas o medo não vem de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 afirma: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Quando temos medo de ouvir de Deus, estamos essencialmente dizendo que não confiamos em sua bondade, em sua sabedoria, em seu amor por nós. Estamos tratando-o como um tirano cruel, não como um pai amoroso. A verdade é que tudo o que Deus pede de nós é para o nosso bem. Mesmo quando suas instruções parecem difíceis, mesmo quando exigem sacrifícios reais, elas sempre visam nossa transformação e nossa felicidade eterna. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando finalmente superamos esses obstáculos, quando nos dispomos genuinamente a ouvir e obedecer, descobrimos que a voz de Deus se torna cada vez mais clara. O discernimento celestial se desenvolve, amadurece, se torna parte natural da nossa caminhada espiritual. Amados, chegamos ao fim desta jornada sobre o discernimento celestial, mas o caminho de cada um de vocês está apenas começando. Tudo o que compartilhamos aqui não vale nada se permanecer apenas como informação na mente. Precisa se tornar prática diária, transformação real, encontro genuíno com Deus através de sua palavra. O convite está diante de você. Abra a Bíblia não apenas para cumprir um dever religioso, mas para ouvir a voz do Criador do Universo, falando diretamente ao seu coração. Permita que o Espírito Santo ilumine cada versículo, que transforme cada palavra em vida abundante. Desenvolva esse discernimento celestial que o capacitará a caminhar com sabedoria em meio a uma geração confusa. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que Deus preparou para fortalecer sua fé e transformar sua vida. E não se esqueça do nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link fixado no primeiro comentário. É um recurso poderoso para aprofundar sua caminhada com o Senhor. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhando como Deus tem falado com você através da sua palavra. Dê aquele joinha se esta mensagem tocou seu coração. E continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, porque temos muito mais para compartilhar com você. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e abra seus ouvidos espirituais para ouvir sua voz com clareza cada vez maior. Até o próximo vídeo.